O F2L é a etapa mais importante e poderosa do método avançado Friedrich-Joseph-Fopp, não só porque ela tem 41 algoritmos diferentes, mas também é porque ela é a etapa mais difícil de se entender e dominar de todo o método. Por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar uma versão intuitiva, lógica e facilitada desse método, que não vai usar nenhum algoritmo, de uma maneira bem explicada, com vários exemplos para ajudar você a entender. Então, se você está interessado, já deixa o like e se inscreve no canal para apoiar esse projeto e para não perder todo o conteúdo sobre o método avançado e muito mais do cubo mágico que vem por aí. Antes de começar, eu preciso falar que, mesmo eu dando o meu melhor para explicar, muita gente ainda não vai entender. Então, se tentando muito você ainda não conseguir, é porque você ainda precisa desenvolver melhor sua noção sobre o cubo mágico. E para fazer isso, o que eu recomendo é, primeiro, você praticar mais. E segundo, você aprender o que está nessa playlist de básicos, de primeiros passos, que tem coisas fundamentais do cubo e coisas mais simples de aprender para você melhorar. No método de camadas, que é o método básico, você primeiro resolvia os 4 cantos da primeira camada e depois você resolvia os 4 meios da segunda camada. No F2L você junta o canto e o meio da mesma cor, desse jeito, e coloca eles ao mesmo tempo. Só que existem 41 casos diferentes possíveis do F2L. Então, com o F2L intuitivo, a gente vai aprender a resumir esses 41 casos para 4 casos que na verdade são 2 e suas versões espelhadas. Então aqui vem a primeira coisa que você tem que aprender, que são esses casos, tá? Então o primeiro é o caso de par, que é quando o canto e o meio da segunda camada já estão juntos, eles só não estão no lugar certo, que é aqui. Pegue um cubo com a cruz e pelo menos um par resolvido, coloque esse par aqui na sua direita e faça sobe à direita, em cima horário, desce à direita. E você monta um par aqui para você seguir o tutorial. Esse canto e esse meio estão no lugar que esse canto e esse meio tinham que ficar. Colocando o par aqui de lado, você vai subir essas duas peças. E aí você vai substituir essas duas peças pelo par. E aí você vai descer as peças de volta. E aí o par vai estar do jeito certo. Só que é possível você ter o mesmo par de um jeito diferente, que é a versão espelhada dele. Pegue aí um cubo que tenha pelo menos a cruz e um par resolvido. Coloque esse par agora na sua esquerda. E aí você sobe à esquerda, em cima anti-horário, desce à esquerda. E você chegou aqui no caso para você treinar ele. Então, para você resolver esse par, você vai poder fazer a mesma coisa do outro caso. Então, coloca ele aqui para o lado. Pega essas duas peças que estão no lugar dele. Sobe elas. Mexe aqui em cima para o par substituir essas peças. Você desce à esquerda. E aí você resolveu o par na esquerda. Então, o segundo caso que você tem que aprender é o par disfarçado. A gente tem esse canto e esse meio aqui. Eles parecem não estar resolvidos. Mas para você saber que você tem o par disfarçado, você consegue formar só com um movimento, um par. Pegue um cubo aí com a cruz resolvida e que tenha um par resolvido. E aí, faça esses movimentos. Sobe à direita, em cima anti-horário, desce à direita. E aí você chegou no caso do par disfarçado. A posição para esse caso é você pegar e colocar ele em cima do lugar que ele tem que vir. Você vai fazer a mesma coisa de subir essas duas peças erradas, assim, subindo à direita. E com esse mesmo movimento de subir esses dois, você formou um par. Então, você vai fazer a mesma coisa de pegar esse par e substituir essas duas peças erradas. E agora você pode descer aqui à direita, que resolveu. Mas assim como o par, existe a versão espelhada desse par disfarçado. Pega um cubo que tenha pelo menos a cruz e um par resolvido. Coloque esse par na esquerda e faça sobe à esquerda, em cima horário, desce à esquerda. Você vai colocar agora o canto na sua esquerda. Então você vai subir as duas peças erradas, subindo à esquerda assim. Formar o par ao mesmo tempo. Então você substitui essas duas peças erradas por esse par. E agora é só descer à esquerda. Sabendo resolver os pares ou os pares disfarçados, agora a gente vai aprender a reduzir qualquer caso de F2L para um par ou um par disfarçado em 3 etapas simples. Então a primeira etapa é você colocar as duas peças de um par na camada de cima. Então eu vou escolher esse canto branco, que é azul e vermelho. E agora eu vou procurar
o meio azul e vermelho, né? Ela não tá aqui na camada de cima, ela tá aqui embaixo. Então, para você trazer uma peça que tá aqui embaixo para a camada de cima, é algo bem simples e intuitivo. A única coisa que você tem que fazer é subir ela assim, mexer em cima para tirar ela do caminho e voltar o primeiro movimento, né? Descer aqui a peça da cruz de volta. E aí, agora você tem as duas peças na camada de cima. Então, indo para outro exemplo aqui, eu achei a peça laranja e verde aqui em cima, só que o canto dela, laranja e verde, tá aqui embaixo. Então, uma tá aqui, a outra tá aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa de subir ela aqui para cima, assim, jogar ela pro lado e aí voltar o primeiro movimento. Então, agora o canto tá aqui na camada de cima, mas o meio dele não tá. O meio dele tá aqui lá. E ele tava na camada de cima. Então, como que ele veio pra cá? É justamente aqui que você tem que tomar cuidado. Então, muitas vezes, quando você for subir um canto ou outra peça e jogar ela pro lado, você pode acabar trazendo a própria peça dela pra cá, pra essa linha. E se a outra peça estiver nessa linha, ela vai descer. Então, a única coisa que você tem que fazer é, se a peça que já tava em cima vier aqui para essa linha, tudo que você faz é mexer pro lado mais uma vez. E aí você pode descer aqui à direita, que agora você tem as duas peças do par na camada de cima. A segunda etapa é uma que geralmente vai ser pulada, mas ela pode acontecer. Então é importante você aprender também, que é, mesmo tendo as duas peças na camada de cima, laranja e azul, você não quer que elas estejam juntas. Para separar elas também é bem simples. Simplesmente coloque as duas aqui na sua frente e faça algum movimento que vai quebrar essa junção. Eu posso fazer assim. E aí a gente pode ver que separou as duas peças, quebrou a junção. E aí a única coisa que você tem que fazer é você tira eles do caminho dela, né? Então não deixa nenhum ficar na mesma linha dela assim. Então mexeu aqui pro lado. Essa daqui ainda tá na linha dela. Mexeu de novo. Não tem nenhuma da peça do par na linha. E aí você pode voltar aqui a peça da cruz. E agora você separou as duas peças. Então vou dar outro exemplo aqui. Elas estão juntas. Então você achou ela. Coloca as duas peças na sua frente. E aí você faz algum movimento que quebre essa junção. Então agora ela tá ali. E aí você tira elas do caminho para voltar a peça da cruz. Então tira elas dessa linha. Ainda tem essa. Agora tirou elas da linha. Pode voltar a cruz. E aí você tem as duas na camada de cima separadas. Então, tendo as duas peças de um par na camada de cima separados, a gente vai finalmente fazer ou eles virarem um par ou um par disfarçado que você aprendeu no começo do vídeo. Chegando nessa etapa, a gente tem duas vertentes, dois caminhos que vão se separar, que vai depender da situação para você chegar no par ou no par invertido, que vai depender de como está o canto. Então a gente tem o par vermelho e verde e a parte branca do canto, ela não está para cima. Então quando ela não está para cima, é a primeira vertente. Agora a gente tem o mesmo par vermelho e verde, mas se você ver, agora o canto ele está virado para cima. Então, não estando para cima, você seguir a primeira vertente, depois a gente ensina a segunda vertente. Então, aqui na vertente que tem o canto não tá virado para cima, o que você vai fazer é, primeiro, vai colocar o canto atrás, de um jeito que você ainda consiga ver a parte branca dele. Então, por exemplo, tem o canto aqui, mexi, ele ficou aqui atrás, nessa linha de trás. Só que, se eu virar aqui, eu não consigo ver a parte branca. Então, se eu colocar assim, atrás aqui na direita, ele estava atrás na esquerda. Se eu mexer aqui e deixar atrás na direita, eu consigo, sem virar muito, ver a parte branca. Fazendo isso, o que você vai ver agora é... Você vai ver se a cor de cima do canto bate com a cor de cima do meio aqui. Então, vamos começar com o caso que elas estão batendo. Então, a gente quer mexer essa peça para cá, sem mexer o canto. Como que a gente faz isso? A gente vai esconder o canto lá atrás. Então, fazendo assim, ó, subindo à direita. E o canto tá lá atrás. E aí, você vai mexer ela para onde a gente quer. Assim, para trás. E aí, você volta o canto. E aí, a gente formou um par. Então, de novo, outra possibilidade aqui de quando as cores do mesmo par estão batendo aqui em cima, vermelho com vermelho.
você quer que essa peça vá para lá, sem o canto mexer. Então você esconde o canto, mexe em cima até ela chegar ali atrás, que é onde você quer. E aí você desce aqui o canto, que vai formar o par. Então vamos fazer a versão da esquerda dele. A gente coloca o canto atrás de um jeito que dá pra ver ele ainda. As cores estão batendo. A gente esconde o canto. Traz a peça com a cor batendo aqui pra trás. E aí a gente volta o canto, que formou o par. E aí tem o outro caso aqui que você coloca o canto atrás de um jeito que dê pra ver a parte branca. Viu que a cor tá batendo. Esconde o canto ali atrás, bem aqui. Coloca esse canto que tá com a cor batendo ali, que é onde a gente quer. Ele tá aqui. E aí desce o canto que formou o par. Agora, quando acontecer de você colocar o canto atrás de um jeito que você consegue ver e as cores não estão batendo, a gente vai querer que essa peça venha pra cá, pra sua frente, e não pra trás. Aí, a gente vai fazer uma coisa muito parecida. Esconder o canto lá atrás, assim. E aí, a gente queria que a outra peça ficasse aqui na sua frente. Então, você mexe aqui em cima pra ela ficar aqui na sua frente. E aí, você desce, volta o canto aqui. E aí, agora elas estão a um movimento para virar o par. Significa que é o par disfarçado. Mostrando aqui a versão espelhada dele, né? Os dois na camada de cima. Você quer que o canto fique atrás, só que de um jeito que você veja o branco. Aqui ele dá para ver o branco. E aí, as cores não estando batendo, a gente quer que ele venha aqui para frente. E aí é a mesma coisa. Esconde o canto lá atrás. Traz ele aqui para frente, que é o que a gente quer. E aí devolve o canto. E agora é o par disfarçado porque ele está a um movimento de distância de virar um par. Agora a gente vai para a segunda vertente que eu falei, que é quando o branco está virado para cima. Chegando nisso, primeiro você vai colocar na posição certa. A posição certa é que o canto fique na frente. Então pode ser aqui está na frente e aqui ele também está na frente. Só que o meio não pode estar lá atrás. Então, aqui o canto está na frente e o meio está atrás. Então, a gente vai colocar na direita, continuando na frente. Então, o canto na linha da frente e o meio não pode estar na linha de trás. Você vai fazer uma coisa parecida, que é checar se a cor da frente do canto bate aqui com a cor de cima do meio. Ela batendo, a gente vai... Só que dessa vez, ao invés de esconder o canto para juntar os dois, a gente vai esconder o meio para juntar os dois. Você vai jogar esse meio para trás, assim. E aí você vai levar o canto até ele. Então vai mexer o canto aqui até chegar nele. E aí juntou. E aí você vai voltar o meio e o canto. E aí você formou um par. Então mostrando de novo, tem o canto laranja e verde, com o meio laranja e verde, os dois aqui. Colocou um na frente, só que o outro ficou na linha de trás, então você mexe aqui para ele continuar na frente e o outro não ficar na linha de trás, né? Então sendo a mesma cor, você vai jogar o meio para trás, você vai levar o canto até o meio ali, levou aqui, juntou os dois, e aí você volta o meio e o canto. E eles formaram um par. Então, de novo aqui, os dois aqui separados na camada de cima. Colocou o canto na sua frente de um jeito que esse não fique ali atrás. E aí, dessa vez, a cor da frente dessa não é a mesma da cor da frente dessa. Quando isso acontecer, ao invés de você jogar o meio para trás, agora você vai trazer ele aqui para sua frente. E aí, você junta os dois mexendo aqui em cima. Juntou os dois em um par, pode voltar eles para cima. E aí agora você tem um par formado. Então de novo aqui, você quer que o canto fique na linha da frente e o meio não fique na linha de trás. Então eu mexo aqui de novo, continua na frente. E esse aqui agora não tá na linha de trás. Aí você vê que a cor da frente dessa não é a mesma cor de cima dessa. Você vai fazer a versão espelhada do que eu acabei de ensinar, né? Você coloca o meio aqui para frente. E aí você junta o canto aqui no meio, volta o canto e o meio para cima. E agora você tem um par. Bom, por fim, eu quero falar de dois erros muito comuns e de como evitar eles.
O primeiro é de você fazer o par da maneira correta, mas encaixar ele no lugar errado. Para resolver isso, é só não esquecer que você tem que encaixar o par no lugar certo. Então, se o par for azul e laranja, você vai procurar o azul e o laranja na cruz, né? Então, verde, vermelho, laranja e verde, azul e laranja. E aí, entre o azul e o laranja, se seu par for o par da direita, você deixa ele na direita e encaixa. E se for o caso espelhado, né, o par na esquerda, você coloca esse lugar do azul e laranja na sua esquerda. E aí você encaixa. A mesma coisa para os dois casos de par invertido. O segundo erro é quando você termina um par. E aí, quando vai fazer o próximo, por exemplo, esse daqui, você fez o par, mas tirou o outro do lugar. Basicamente, quando você usa a direita para formar um par, você quebra o par que estava na direita. E se você usar a esquerda para montar um par, você quebrou o par que estava na esquerda. Então, o que eu tenho que fazer é, se esse par usa o lado direito, não pode ter uma coisa resolvida no lado direito. Aqui tem. Então, eu vou virar, aí aqui não tem. Ou seja, eu posso fazer esse par aqui tranquilamente, sem quebrar nenhum. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve aí para apoiar o canal e para não perder muito conteúdo bom que vem por aí. Bom, por hoje é isso, e esse é o modo cubista.